Quando surge o Alviverde, eu surjo por aqui com mais um vídeo no canal do Verdão com a novidade da Supercopa, tá? Já venho te contar aqui, eu já contei em alguns outros vídeos, não sei se vieram pro canal do Verdão, acho que foi pro Contra Tudo e Contra Todos. Se inscreva no Contra Tudo e Contra Todos, link aqui na descrição, tá? Aproveita e já deixa o seu positivo pra cima e se não é inscrito aqui neste canal, se inscreva aqui no canal do Verdão também. Novidade na Supercopa do Brasil, comenta aí, ó, se você gostou. A arbitragem vai se comunicar após uma revisão no vídeo. Quando o árbitro for até o monitor na beira do campo, ele vai ali conversar com a arbitragem da sala do vídeo, né? E após conversar com o VAR, ele vai falar a decisão no microfone de maneira que todos no estádio escutem. Ele vai falar para o sistema de som do estádio que vai retransmitir ali o som do microfone dele. Ou seja, ele vai comunicar para a torcida presente no Mineirão a decisão final que ele tomou. Então, é uma novidade aí da Supercopa muito interessante. E olha só o que o Pascoal falou dessa grande final. Acho que o São Paulo deu uma encostada bonita aí. Não só porque no ano passado ganhou de Corinthians, de Palmeiras e de Flamengo para ganhar a Copa do Brasil, como ainda ganhou mais opções. É que não é o Dorival, é um técnico novo lá agora. Mas o Dorival, quando olhava para o banco de reservas, não tinha tantas opções como terá o Carpini agora. Por isso, tecnicamente, ficou melhor que o Flamengo? Não. Mas talvez com o Palmeiras daria um bom cara a cara. Entendeu? Aí é time e tal, mas muita opção para mudar o jogo. Tinha gente que estava fora o ano passado. Claro, tomara que o Lucas jogue para a coisa equilibrar. Mas se o Lucas não jogar, o Carpini tem umas 2, 3 opções para colocar. O Galopo é bom, hein? E tal. E o Hendrick e o Dudu? E aí, põe quem? Tem Galopo, tem Ferreirinha. Eu já vou abrir esse debate aqui, porque eu acho interessante. Dependendo do que é, tem o Wellington Rato também, que não se compara tecnicamente, mas é uma opção. Mas aqui, ó, quero ouvir Jean Oddi também sobre esse confronto. Eu tô com o Mauro. Eu acho que no cara a cara, talvez hoje, principalmente do meio pra frente, se você pegar o time do São Paulo, a gente aponte mais jogadores. Só que existe uma coisa chamada coletivo, tempo de trabalho, solidez, né? Que eu acho que pesam a favor do Palmeiras, Jean. E aí? É isso. Boa noite, Dani, Mauro, Pascoal. Pois é, eu acho assim, é claro que uma coisa a gente olha muito para o Palmeiras dos últimos anos, para a estrutura, para o clube, e acho que aí, nesse aspecto, ainda não dá para comparar, né? O Palmeiras está mais estruturado, o Palmeiras tem um trabalho respeitável que vai desde a primeira prateleira do clube ali até a mais baixa, tudo, enfim, que a gente vê como funciona a base, como funciona absolutamente tudo, né? Departamento físico, fisiologia, enfim, tirando talvez o gramado hoje que não funciona muito bem, mas que também não é uma atribuição do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras está mais estruturado como clube. Agora, como time, eu estou muito com o Mauro. Eu acho que tá praticamente pau a pau em relação a jogadores, a qualidade, a nível técnico dos atletas. O Palmeiras perdeu os caras decisivos muito importantes, né? Os caras com capacidade de decisão no seu ataque, os dois principais que o Palmeiras tem hoje nesse aspecto, ele não tem mais. O Hendrick está fora, não tem mais. O Hendrick não está na Supercopa. O Dudu está machucado e o Palmeiras não repôs essas peças. Então, é um problema. O São Paulo, você olha e você citou reservas. Quando você fala do Galopo, quando você fala do Ferreirinha, você está citando reservas. O Palmeiras, quem chegou pro ataque machucou, né? Que é o Bruno Rodrigues. Que é o Bruno Rodrigues. Então, eu acho que isso igualou demais. Tem sido já nos últimos tempos um confronto equilibrado, se não no número de gols marcados, porque aí tudo bem, o Pascoal lembrou do 5-0, o Palmeiras goleou também numa final de Paulista, uma Libertadores que venceu por 3-1, mas no número de jogos, isso a gente acho que vai ver daqui a pouco, né? É um confronto absolutamente equilibrado nos últimos tempos, nos últimos anos, apesar do Palmeiras mais estruturado como clube. Então, olhando para o contexto do domingo, para os 11 jogadores que entram em campo de um lado e entram em campo do outro, e estou de acordo que o Lucas estar ou não é uma diferença enorme, quer dizer, é uma diferença, talvez a mesma diferença que o Palmeiras já sabe que não terá a não ter o Hendrick como titular. Vai mudar muito, ter ou não ter o Lucas, mas ainda assim o São Paulo acho que tem um time hoje muito forte. Eu não consigo apontar nenhum favoritismo para o Palmeiras. Vocês me desculpem, eu sei que né, o Pascoal falou que tem que sempre ter um favorito, mas nesse caso eu não consigo ver. Não, para mim sempre 50, tem favorito. 50, tipo, empatou? Eu acho empatadíssimo, equilibradíssimo. E acho que isso torna, de alguma maneira, o confronto mais legal ainda, né? Muito obrigado, Jean.
né? Porque... 1-1. Colou no muro Naves, Para mim sempre tem favorito. E eu fico com... É legal, né? Porque você escuta o Mauro falando e o Jean, eles falam da longevidade do trabalho do Palmeiras, da proposta de jogo do Palmeiras, daquilo que o Palmeiras tem para apresentar, e fala das novidades do São Paulo em relação ao Carpini. Ele está se aproveitando muito do que foi deixado pelo Dorival. Sim. E isso tem feito o trabalho dele evoluir. Eu acho que é uma demonstração de evolução. E tem peças para substituir. Mas mesmo assim, eu acho o Palmeiras favorito. O Palmeiras tem de onde tirar. Né? O Palmeiras tem uma estrutura de time melhor do que a do São Paulo hoje. Porém, é melhor jogar. É curioso, né? Porque eu acho que são vários fatores, assim, pra gente fazer essa análise, que tem o coletivo, o trabalho sólido, um técnico que sabe de onde tirar no seu elenco. O Pascoal fala que tem soluções. Essas soluções são porque o Abel conhece esse grupo, como poucos treinadores no Brasil conhecem seus grupos. Claro. E aí é um ponto. Só pra gente fechar essa questão do Lucas, antes, eu quero fazer uma comparação aqui entre Abel e Carpini, tem um falando do outro, é um negócio legal da gente prestar atenção também. Mas antes, só para a gente fechar essa questão do Lucas, o Jean já falou que está empatado. Palmeiras, favorito. O Mauro falou que depende muito de se o Lucas joga ou não. Pelo que eu entendi, Mauro, para você, se o Lucas não estiver, o favoritismo muda de lado? Aí eu acho que muda para o Palmeiras. Com o Lucas, aí eu acho que eles ficam muito iguais. Em dezembro, a discussão que eu estava imaginando que aconteceria é que quem perderia? O São Paulo sem o Dorival, que é o cara que comandava tudo, ou o Abel sem o Hendrick? Sim. Porque se o Dorival tá aí, não, nada contra o Carpini, mas o Dorival conhecia esse time na mão. E com os reforços que recebeu, essa igualdade estaria ainda mais fortalecida se tivesse o Dorival ali para esse jogo. Não que o Carpini não vá fazer um ótimo trabalho ainda, mas ele precisa de todo mundo. Ferreirinha vai se firmar ainda? Provavelmente, gosto muito. O Galo tem jogado bem, né? Melhor que o Ferreirinha. O Ferreirinha não está mostrando ainda a que veio, mas tem muito tempo pela frente, acabou de chegar. Ainda tem Rames Rodrigues. Aí vai Rames para uma final de Supercopa, ainda não jogou, né? Acho que não é o caso. Mas acho que o Lucas vai jogar, hein? Então, esse mistério aí, eu também não estou acreditando nisso, Ele voltou até acho que vai jogar, Mauro, mas assim... Com quais condições? Então, e outra coisa, porque assim, não é uma decisão fácil a do São Paulo, tomar a decisão de colocar, escalar ou não o Lucas. Porque eu acho o seguinte, se fosse um clássico qualquer, se fosse São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo na primeira fase do Campeonato Estadual, você nem deve cogitar colocar o Lucas. Mas São Paulo e Corinthians, o Lucas foi colocado. Eu sei, mas eu acho que o São Paulo e Corinthians tinha uma questão muito especial ali. Eu acho que o tabu fazia daquele clássico um clássico muito maior. A perspectiva de jogar a Supercopa no domingo, de alguma maneira vencer o jogo contra o Corinthians, foi importante para essa partida contra a Supercopa. Então, eu acho que era ainda assim um jogo especial. O que eu quero dizer é que, assim, se o jogo de amanhã fosse pelo campeonato... De domingo fosse pelo Campeonato Paulista, e você tá com dúvida porque você pode estourar o Lucas, pelo amor de Deus, você nem cogita colocar o Lucas. Agora, na Supercopa, talvez ele vá para um sacrifício, o que pode até ser negativo se ele vier a sentir alguma coisa pela importância que ele tem. Mas é o tipo de jogo que mexe, né, com a cabeça do técnico e do próprio jogador para querer escalar. Ainda mais se tornando um confronto local, né, regional, assim. A Supercopa poderia ser, sei lá, com o Inter, com o Grêmio, com um time que não tivesse tanta rivalidade com o São Paulo como tem o Palmeiras. A rivalidade também tem respeito nesse caso, porque a gente engloba aqui dois treinadores, né? Um conhecedor do seu grupo, experiente, também jovem, e do outro lado o Carpini, 39 anos, recém-chegado, mas já deu o recado dele. Trabalhou, isto seja capaz de fazer um movimento quase de xadrez que a gente não imaginava dentro do time que ele tem, a gente já tem uma mostragem muito maior do que é o trabalho dele no Palmeiras. Por exemplo, vai dobrar a lateral de um lado, vai dobrar a lateral do outro, quem é o primeiro volante que vai jogar. O Carpini, eu acho que pode ser mais surpreendente. Esse fator, ele tem peso nesse favoritismo em algum lugar, Pascoal? Eu acho que o São Paulo tem um modelo de jogo estabelecido. Se o Lucas não jogar, o Lucas joga de meia ponta pela esquerda, uma posição que ele quase não... Ele joga melhor da meia ponta pela direita. Mas no São Paulo hoje, ele está jogando da meia ponta pela esquerda. O que seria em cima do lateral direito do Palmeiras. Porque o Lucas pega a bola, caminha para dentro para tentar fazer a jogada com o centroavante, uma tabela, uma aproximação, um cruzamento, ou ele bate mesmo de fora da área, na individualidade, no drible, chegar próximo da área para bater no gol.
Eu acho que nesse plano o Palmeiras pode surpreender mais. Porque na parte da frente o Palmeiras não tem uma definição de quem vai jogar. O Carpini não sabe. Qual é o ataque do Palmeiras hoje? O Flaco Lopes jogou quarta-feira. Isso é verdade. Vai jogar o tempo todo? Mas ele entrou, o Rony não jogou. Ele começou no banco. Eu acho que, não sei, difícil mudar o time, olhando para a escalação do Bragantino até, né? Então, como votou no Bragantino 6 jogadores da Taça São Paulo do ano passado, então a gente começa a imaginar, o São Paulo botou todo o time completinho contra o Corinthians. É uma situação diferente. Por isso que eu acho que o São Paulo vai pensar o jogo olhando para o Palmeiras e o Palmeiras vai pensar o jogo olhando para o São Paulo. O Palmeiras vai jogar com 3 zagueiros? Ou vai jogar com o Marcos Rocha fazendo o terceiro zagueiro? Por que era se jogar o Marcos Rocha, joga o Lucas. Por quê? Porque vai caminhar com o Lucas para dentro. Se jogar com 3 zagueiros, não joga o Lucas. São muitas variáveis para você entender o jogo. Talvez por isso esse mistério sobre o Lucas, né? Porque isso modifica muito a defesa do outro lado. Não, modifica o tipo de comportamento do São Paulo em relação ao jogo. Sim. Porque você tem que botar um ponta aberto, um jogador do mano a mano, do 1 contra 1, da bola rápida, dá um tapa no fundo e sai correndo atrás da bola, que é o Ferreirinha, certo? Mas será que ele vai de Ferreirinha? Essa é uma dúvida que eu tenho, se o Lucas não jogar. Você acha que vai com o Galopo? Eu acho que pode ser. O Galopo já não é esse meia-ponta. O Galopo no meia-ponta, ele não rende tanto quanto o Galopo centralizado. Mas aí ele vai ser centralizado, vai ser armador e vai jogar de uma maneira diferente. É isso que eu tô falando. O Carpini também tem opções. Aí ele vai jogar, ele vai jogar o Rato e o Galopo na frente. Luciano e o Caleri. Então, muda o estilo de jogo. O Luciano pode fazer também. Eu não sei, eu acho que assim, acho difícil que a gente tenha grandes revoluções. Eu acho que o Lucas joga também. Porque se o presidente falou... Não, eu acho que joga. E acho até que vai ter... Tem outra preocupação para falar para vocês. Vocês precisam esclarecer o torcedor do Palmeiras. Qual? Richard Rios ou Aníbal? Então, eu acho que ele já definiu. Para mim, ele já tem uma definição. Embora o Aníbal Só porque jogou contra o Bragantino? E não é o colombiano, é o argentino. Para mim. O quê? Ele vai jogar? Não, para mim ele tem uma definição. O volante do Palmeiras é o argentino. Porque ele é primeiro volante. Todos os outros volantes, Zé Rafael é ponta de lança, adaptado de volante. Gabriel Menino é segundo volante, terceiro volante. Richard Rios é segundo volante, terceiro volante. O volante só tem um, Aníbal Moreno. Para a temporada eu concordo, mas ele deu uma entrevista recente também, não sei se era isso que você ia falar, Jean, dizendo que existem processos e que quem chega precisa estar fisicamente e também do ponto de vista de compreensão no nível de quem já está. Eu não sei. Ele é muito assim, o Abel ele é muito assim, seja com quem chega de fora, seja com quem vem da base. Tem um monte de gente que quer ver o Estevão jogar desde já, né? Como era com o Endrick, e não tem jeito. O Abel, ele faz a coisa escalonada, com o tempo, no seu momento, e acho que ninguém pode dizer que não está dando certo. A minha impressão, e acho que até concordo com o Pascoal, que pelo que a gente está vendo do Aníbal, vai ser difícil ele não virar titular do Palmeiras. Mas para domingo, e me baseando também na escalação do time que enfrentou o Bragantino, eu acho muito difícil ele mudar alguma coisa. Acho que os 3 zagueiros é com o Marcos Rocha, um deles é o Marcos Rocha pela direita, o Richard Rios vai jogar com o Zé Rafael, aí os alas, o Veiga, e o ataque vai ser Flaco Lopes e Rony. Acho que vai ser isso. Ele é o Zinho hoje, estou discordando de toda hora. Zinho Pascoal. Não, ele está concordando comigo. Não, você falou que vai Aníbal, ele falou que vai de Richard. Eu acho que o Aníbal... Ele falou Richard. No domingo eu acho que vai jogar o Richard. Eu acho que, assim, em termos de posicionamento, entendendo o time do São Paulo, o Aníbal corresponde mais àquilo que o Palmeiras precisa. Desde que você enxergue como é que o adversário jogue. Sim. Entendeu? É a minha visão. Mas, é claro que o Richard Rios está mais rodado, tem mais entendimento de tempo de jogo do que os outros jogadores. Ele deixou o Aníbal e o Gabriel Menino está voltando agora. Também, né? Ele deixou o Aníbal contra o Bragantino. O tempo todo. O Luan jogou quase que mostrando que, ficou no banco. Nesse processo do Jean. Vamos chegar aos poucos e tal. E o Richard deixou só no final. Eu concordo exatamente com isso. Eu acho que a tendência, até muito rápida, é ele ser o titular, o Aníbal. Sim. Mas, depois desse jogo do Bragantino, eu acho que é um pouquinho assim, espera mais um pouquinho, entra na fila do pão aqui que vai chegar a sua hora. Esse jogo do Bragantino abriu um leque para o Palmeiras, que o Palmeiras às vezes nem pensava que tinha. Os 2 laterais.
né? Os 2 laterais da base. O Vanderlan e o Garcia. Esse Lan, eu já disse aqui algumas vezes, não me custa repetir. O Vanderlan é muito bom lateral. Então, muito bom. E acho que ele já estava bem à frente do Garcia. Está bem à frente do Garcia. É que o Garcia acaba fazendo... Ele jogou bem e ele acaba fazendo a jogada do gol no final. E também é normal que ele tenha menos espaço porque você tem Mike e Marcos Rocha no elenco. Mas ele, quando joga, ele não decepciona. Ele não decepciona. Assim como o Naves. Quando joga, ele não decepciona. Família Naves não decepciona nunca. Esse moleque não decepciona. Foi ele que enfiou a bola pro Garcia? Foi. O Abel chamou atenção na entrevista, né? Porque esse é outro garoto da base do Palmeiras que entra e não decepciona. No São Paulo já tem uma situação um pouco diferente dos jogadores que foram contratados para jogar. O Arboleda é o zagueiro titular, né? A dupla de zaga do São Paulo, a gente já não... o Beraldo jogou agora há pouco, você estava vendo o Beraldo aqui, né? O Beraldo estava jogando pelo Paris Saint-Germain. A torcida do São Paulo deve ter ficado com saudade do Beraldo, né? E aí vai jogar o Diego Costa, né? Que joga como zagueiro. Os laterais, me parece que o Rafinha não começa o jogo, pelo que eu andei pesquisando. Aí, a lateral direita vai ver como é que vai jogar. Lateral esquerda... Também tem uma dúvida. São Paulo está com muitas dúvidas nas laterais e na meia, especialmente no caso do Lucas. Por isso que eu acho que o fator surpresa ele está mais do lado do São Paulo do que do Palmeiras, assim, porque, ok, o Abel sempre pode surpreender, mas a gente consegue imaginar as maneiras dele mexer no time. O Carpini é o que você está falando. Eu não consigo. Por exemplo, daqui a pouco o Luiz Gustavo vai ter que arrumar um espaço para ele jogar. Mas também é daqui a pouco, eu acho. Daqui a pouco. Ele está entrando muito bem no time. Assim, as mudanças que ele não precisar fazer em relação ao time que começou jogando contra o Corinthians, ele não vai fazer. Eu acho que ele muda se ele precisar fazer. Então, se o Rafinha não tem condição, o Rafinha não joga. Se o Lucas não tem condição, o Lucas não joga. Mas de resto, se o Wellington não Caleri, Luciano, o Wellington Rato, o Arboleda, eu acho que sim. E o Caio Paulista vai assistir no banco, né? Vai. Depois de toda essa polêmica, vou jogar aqui, vou jogar lá. Pode entrar, porque o jogo às vezes... E acho que ele sabia também. Ele não ia chegar para ser titular no Palmeiras. O jogo tá chegando a hora aí, hein? Não é final de Libertadores não, mas o pessoal já começa a esfregar as mãozinhas aí pra ver quem vai ganhar esse jogo aí. O São Paulo tem aí, desde que o Abel Ferreira chegou, é um dos times que mais causa dificuldade ao Palmeiras. Por mais que o Palmeiras eliminou o São Paulo aí da Libertadores, metendo 3-0 no Allianz Parque, um show de Dudu, em 2021, onde depois o Palmeiras viria a ser o campeão da Libertadores em Montevidéu. E também meteu os 4-0, né? Perdeu 3-1 o primeiro jogo na final do Paulista 2022 e aí depois meteu 4-0 na final e foi campeão. Então, uma das maiores viradas aí, né, da história do Campeonato Paulista e do futebol brasileiro, e o Palmeiras fez contra o São Paulo. Então, meus amigos, o jogo não vai acontecer, claro, no estado de São Paulo aí, por razões óbvias, né? Questão da torcida aí, que só pode ter uma torcida e a Supercopa não quer que tenha só uma torcida, porque o próprio objetivo da Supercopa é ter um campo neutro, então não poderia ser em São Paulo mesmo por esse ponto aí, especialmente pelo fato que complicou muito, né? Poderia até ser se não tivesse a questão da lei de São Paulo proibindo a torcida dos dois times no mesmo estádio, né? Então, fazer o quê? Vai ser no Mineirão o jogo, o BH já está começando a ficar verde, digamos assim, né? E um lado ali vai ficar meio preto e vermelho e branco também, né? Fazer o quê? Domingo, então, jogão aí. E você, claro, dando a sua opinião aqui no comentário, mandando o seu like e preparando-se para clicar nesses vídeos aí, ó. Pode escolher qual card você vai clicar. Avante palestra!